Olá, pessoal! Hoje vamos explorar um tema que toca profundamente muitos corações e gerações: a missa de sétimo dia. Você já se perguntou qual é o verdadeiro significado por trás dessa tradição? Será que realmente faz sentido? Acompanhe-nos nesta jornada e descubra a verdade por trás dessa prática tão presente na fé cristã. Desde tempos imemoriais, a missa de sétimo dia tem sido um momento de luto, reflexão e esperança para muitas famílias ao redor do mundo. Mas de onde vem essa tradição? Por que celebramos uma missa exatamente no sétimo dia após a morte de uma pessoa querida? Vamos desvendar a história, as particularidades e até mesmo os milagres associados a essa prática. Prepare-se para ouvir histórias inspiradoras de fé, resistência e milagres. Vamos mergulhar no contexto histórico e teológico dessa tradição, explorar suas raízes bíblicas e entender como ela se desenvolveu ao longo dos séculos. E não vamos nos esquivar das controvérsias. Você vai descobrir como essa prática foi ridicularizada e contestada, mas também como ela resistiu e se tornou um pilar da fé cristã. Então, se você já perdeu alguém e participou de uma missa de sétimo dia, ou se simplesmente está curioso para saber mais sobre essa tradição, fique conosco. Garanto que você sairá deste vídeo com uma nova perspectiva e uma compreensão mais profunda sobre a missa de sétimo dia e seu verdadeiro significado. Vamos começar? Para entender a missa de sétimo dia, precisamos voltar no tempo e explorar suas origens. A prática remonta aos primeiros séculos do cristianismo, mas suas raízes estão profundamente entrelaçadas com tradições e costumes muito mais antigos. No mundo antigo, muitas culturas celebravam rituais de luto, que se estendiam por um período específico de dias após a morte de uma pessoa. Entre os judeus, por exemplo, havia a prática do Shivá, um período de 7 dias de intenso luto após a morte de um ente querido. Durante o Shivá, a família se reunia para orar, recordar e receber o consolo da comunidade. Esse conceito de um período de 7 dias de luto influenciou fortemente os primeiros cristãos. À medida que o cristianismo se desenvolveu, os líderes da igreja começaram a adaptar e incorporar práticas que ajudassem os fiéis a lidar com a perda e a morte. Foi nesse contexto que a missa de sétimo dia surgiu como uma maneira de marcar o fim do primeiro período de luto e celebrar a esperança da ressurreição. A ideia era oferecer uma oportunidade para a comunidade se reunir, rezar pela alma do falecido e encontrar consolo na fé. A missa de sétimo dia tornou-se uma prática comum na igreja primitiva, ganhando popularidade especialmente nos ritos litúrgicos ocidentais. A Igreja Católica, em particular, viu nela uma maneira de reafirmar a crença na vida após a morte e na comunhão dos santos. O sétimo dia era simbolicamente importante, representando tanto a plenitude do tempo de luto quanto a promessa de descanso eterno. Ao longo dos séculos, a missa de sétimo dia foi se estabelecendo como uma tradição litúrgica formal, com orações e leituras específicas escolhidas para confortar os enlutados e celebrar a vida eterna. A prática se espalhou por toda a cristandade, adaptando-se às diversas culturas e contextos sociais. Hoje, a missa de sétimo dia continua a ser uma parte significativa dos ritos funerários em muitas denominações cristãs. Mas como essa tradição evoluiu e o que ela realmente significa para os fiéis modernos? Na próxima parte, vamos mergulhar no contexto bíblico e teológico para entender melhor as bases dessa prática. Para compreender plenamente a missa de sétimo dia, é essencial explorar suas raízes bíblicas e teológicas. Embora a Bíblia não mencione especificamente a prática de uma missa de sétimo dia, os princípios subjacentes dessa tradição encontram fundamentos profundos nas Escrituras e na teologia cristã. Na tradição judaico-cristã, o número 7 tem um significado especial, simbolizando completude e perfeição. No livro do Gênesis, Deus cria o mundo em 6 dias e descansa no sétimo, santificando esse dia. Este conceito de um ciclo completo de 7 dias é um tema recorrente na Bíblia e é frequentemente associado ao descanso e à renovação espiritual. No Novo Testamento, a ressurreição de Jesus, que é o coração da fé cristã, ocorreu no primeiro dia da semana, após o Sabá judaico. Essa transição do sábado para o domingo como o dia do Senhor reflete a nova aliança e a esperança da ressurreição. Celebrar uma missa no sétimo dia após a morte de alguém pode ser visto como uma maneira de conectar o luto humano com a promessa da ressurreição e da vida eterna em Cristo.
Teologicamente, a missa de sétimo dia está profundamente ligada à doutrina da comunhão dos santos e à crença na intercessão dos vivos pelos mortos. A Igreja ensina que os fiéis vivos podem oferecer orações e missas pelas almas dos falecidos, ajudando-os em sua jornada espiritual. Esse conceito de intercessão é encontrado em várias passagens bíblicas, como em 2 Macabeus 12:46, que fala da prática de rezar pelos mortos para que sejam perdoados de seus pecados. Além disso, a missa de sétimo dia é uma expressão tangível da esperança cristã na vida após a morte. Ela oferece uma oportunidade para a comunidade de fé se unir em oração e solidariedade, reafirmando a crença de que a morte não é o fim, mas uma passagem para a vida eterna. Este rito é um momento de lembrar a promessa de Jesus em João 11:25-26. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Portanto, a missa de sétimo dia não é apenas uma tradição cultural, mas um ato profundamente enraizado na teologia e na fé cristã. Ela representa a comunhão entre os vivos e os mortos e a esperança na ressurreição. Ei, pessoal, se vocês estão gostando do conteúdo até agora, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever em nosso canal e compartilhar com amigos e familiares. À medida que o cristianismo se espalhava pelo mundo, a prática da missa de sétimo dia também evoluía e se adaptava a diferentes contextos culturais e históricos. Desde seus primórdios, essa tradição encontrou um lugar firme nas liturgias e nas práticas devocionais das comunidades cristãs. Nos primeiros séculos, a igreja primitiva não tinha uma estrutura rígida para a celebração dos mortos. As comunidades cristãs, muitas vezes perseguidas e vivendo em clandestinidade, celebravam missas em catacumbas e locais secretos, rezando pela alma dos mártires e dos fiéis falecidos. Foi durante esse período que a prática de celebrar a missa de sétimo dia começou a tomar forma, influenciada pelos ritos de luto judaicos e pelas necessidades pastorais das comunidades. Com a institucionalização do cristianismo no Império Romano, as práticas litúrgicas começaram a se formalizar. Os padres da igreja, como Santo Agostinho e São João Crisóstomo, escreveram sobre a importância das orações pelos mortos e da celebração de missas em sua memória. Essas reflexões teológicas ajudaram a moldar a prática da missa de sétimo dia, integrando-a de maneira mais clara nas liturgias oficiais da igreja. Durante a Idade Média, a missa de sétimo dia se tornou uma prática amplamente estabelecida e era celebrada com grande solenidade. As catedrais e igrejas paroquiais viam grandes multidões reunidas para rezar pelos falecidos, reforçando a ideia de uma comunidade de fé unida em torno da memória dos mortos. Os monges e freiras também desempenharam um papel crucial na preservação e disseminação dessa tradição, com muitos mosteiros celebrando missas diárias pelos mortos. A prática da missa de sétimo dia também se desenvolveu de maneiras únicas em diferentes regiões. Na Europa medieval, por exemplo, era comum que as famílias nobres patrocinassem missas de sétimo dia em grande escala, com elaborados rituais e ofertas votivas. Em contraste, nas regiões rurais e entre os camponeses, as celebrações eram mais simples, mas igualmente devotas e centradas na oração comunitária. Com a Reforma Protestante no século XVI, surgiram controvérsias em torno da prática da missa pelos mortos. Os reformadores, como Martinho Lutero e João Calvino, criticaram a prática como não bíblica e desnecessária, o que levou a uma diminuição dessa tradição em muitas comunidades protestantes. No entanto, a Igreja Católica reafirmou a importância da missa de sétimo dia durante o Concílio de Trento, fortalecendo ainda mais sua presença nas práticas litúrgicas católicas. No mundo contemporâneo, a missa de sétimo dia continua a ser uma prática vital em muitas comunidades cristãs, adaptando-se às necessidades pastorais modernas e às sensibilidades culturais. Ela permanece uma maneira poderosa de os fiéis expressarem seu luto, sua esperança na ressurreição e sua solidariedade com os mortos. A missa de sétimo dia é rica em rituais e práticas que variam conforme as tradições locais e culturais, mas todas compartilham o objetivo comum de honrar a memória do falecido e pedir por sua alma. Vamos explorar alguns dos elementos mais comuns e significativos dessa celebração. Um dos aspectos centrais da missa de sétimo dia é a liturgia da palavra. As leituras bíblicas são cuidadosamente escolhidas para oferecer conforto aos enlutados e reafirmar a esperança na ressurreição.
Passagens do Antigo e do Novo Testamento são lidas, muitas vezes focando no consolo e na promessa de vida eterna, como o Salmo 23 e as palavras de Jesus sobre a ressurreição em João 11. As orações também desempenham um papel crucial. A missa inclui orações específicas pelos mortos, conhecidas como orações sufragistas, que pedem a misericórdia de Deus para a alma do falecido. Essas orações refletem a crença na comunhão dos santos e no poder intercessor da comunidade dos vivos pelos mortos. Outro ritual importante é a oferenda do pão e do vinho, símbolos do corpo e sangue de Cristo, que são consagrados durante a missa. Esta oferenda é um momento de profunda união com Cristo e de intercessão pela alma do falecido. Muitos fiéis também trazem ofertas votivas, como velas e flores, para o altar, em memória do ente querido. A Eucaristia, o ponto culminante da missa, é um ato de comunhão não apenas entre os presentes, mas também com os falecidos. A crença de que a missa é um sacrifício oferecido por todos os fiéis, vivos e mortos, é uma expressão poderosa da unidade da Igreja através do tempo e do espaço. Em muitas culturas, a missa é acompanhada de rituais adicionais. Em algumas regiões, é comum que a família do falecido ofereça uma refeição comunitária após a missa, um momento de partilha e consolo mútuo. Esse banquete, às vezes chamado de ágape, é uma reminiscência das primeiras comunidades cristãs e simboliza a continuidade da vida e da comunidade. Também é comum a prática de acender velas durante a missa. As velas representam a luz de Cristo e a esperança da ressurreição. Muitas vezes, cada membro da família ou amigo próximo acende uma vela em memória do falecido, criando um ambiente de reflexão e espiritualidade. Em algumas culturas, há também a tradição de tocar sinos durante a missa de sétimo dia. Os sinos são um chamado à oração e um lembrete da transitoriedade da vida. Seu som ressoa como uma prece elevada aos céus, pedindo paz para a alma do falecido. Esses rituais e práticas não apenas ajudam os enlutados a lidar com a perda, mas também reforçam a esperança cristã na vida eterna. Eles criam um espaço sagrado onde os vivos podem se conectar com os mortos, oferecendo suas orações e encontrando consolo na fé. A missa de sétimo dia não é apenas um rito religioso. Ela desempenha um papel significativo na vida cultural e social das comunidades cristãs ao redor do mundo. Ao longo dos séculos, essa prática ajudou a moldar as tradições, os costumes e a identidade coletiva dos fiéis. Em muitas culturas, a missa de sétimo dia é um momento crucial para a comunidade se unir em solidariedade com a família enlutada. Ela oferece um espaço para o luto coletivo, permitindo que amigos, vizinhos e familiares expressem seu apoio e partilhem a dor da perda. Esse senso de comunidade é vital para ajudar os enlutados a enfrentar seu sofrimento e encontrar consolo. Na Europa medieval, por exemplo, as missas de sétimo dia eram grandes eventos comunitários. As famílias nobres patrocinavam missas elaboradas, enquanto os camponeses organizavam celebrações mais simples, mas igualmente devotas. Essas celebrações reforçavam os laços sociais e lembravam a todos da inevitabilidade da morte e da importância da fé. No Brasil, a missa de sétimo dia é profundamente enraizada na cultura popular. É comum que amigos e familiares se reúnam não apenas para a missa, mas também para eventos sociais após a celebração, como um almoço ou jantar. Esses encontros são momentos de partilha e lembrança, onde histórias sobre o falecido são contadas e a vida é celebrada, apesar da tristeza da perda. A prática também tem um impacto significativo em rituais de morte e luto em muitas culturas indígenas da América Latina, onde elementos cristãos se fundem com tradições locais. Em muitas dessas comunidades, a missa de sétimo dia é integrada a rituais ancestrais, criando uma rica tapeçaria de fé e cultura que honra os mortos e conforta os vivos. Além disso, a missa de sétimo dia tem um papel importante na preservação da memória histórica. Em muitas comunidades, as missas são celebradas em memória de figuras históricas importantes, mártires e santos locais. Essas celebrações mantêm viva a história e a identidade coletiva da comunidade, transmitindo tradições e valores de geração em geração. A missa de sétimo dia também serve como um lembrete da fragilidade da vida e da necessidade de viver com propósito e fé. Para muitas pessoas, participar dessas missas é uma oportunidade de reflexão sobre sua própria mortalidade e seu relacionamento com Deus. É um momento para renovar a fé e reafirmar a esperança na ressurreição e na vida eterna.
Apesar das diferentes formas que a missa de sétimo dia pode assumir em várias culturas, o núcleo da prática permanece o mesmo: um ato de amor, memória e esperança. É uma expressão tangível da comunhão dos santos e da interconexão entre os vivos e os mortos. Ei, pessoal, se vocês estão gostando do conteúdo até agora, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever em nosso canal e compartilhar com amigos e familiares. Apesar de sua profunda importância cultural e espiritual, a missa de sétimo dia não esteve isenta de controvérsias e desafios ao longo da história. Em diversos períodos, tanto internos quanto externos à igreja, essa prática enfrentou críticas e resistência. Durante a Reforma Protestante no século XVI, a missa de sétimo dia e outras práticas relacionadas às missas pelos mortos foram duramente criticadas. Reformadores como Martinho Lutero e João Calvino argumentaram que tais práticas não tinham base bíblica clara e que a salvação não poderia ser influenciada pelas orações e missas oferecidas por outros. Eles acreditavam que a salvação era um dom de Deus, alcançado pela fé individual, e não poderia ser intermediada por cerimônias religiosas após a morte. Essa crítica levou à rejeição dessas práticas em muitas comunidades protestantes, resultando em uma clara divisão nas tradições cristãs. No entanto, a Igreja Católica, em resposta, reafirmou a importância das missas pelos mortos, incluindo a missa de sétimo dia, durante o Concílio de Trento. O concílio declarou que as orações pelos mortos eram uma expressão válida e eficaz da fé, fortalecendo a doutrina do purgatório e da intercessão dos santos. Dentro da própria Igreja Católica, também houve momentos de debate e reavaliação. A partir do século XVIII, com o Iluminismo e o avanço das ideias racionalistas, muitos questionaram as práticas religiosas tradicionais, incluindo a missa de sétimo dia. A crescente ênfase na ciência e na razão levou alguns a ver essas práticas como supersticiosas ou desnecessárias. No entanto, a Igreja manteve a tradição, argumentando que essas missas proporcionavam consolo espiritual e uma conexão tangível com a esperança cristã na vida eterna. Além das críticas teológicas, a missa de sétimo dia também enfrentou desafios logísticos e sociais. Em tempos de guerra, epidemias ou perseguições, reunir a comunidade para uma missa de sétimo dia era muitas vezes impossível. As dificuldades em realizar essas missas em situações extremas testaram a resiliência dos fiéis e a adaptabilidade das práticas litúrgicas. Um exemplo notável é o período das perseguições religiosas no Japão durante o século XVI. Os cristãos japoneses, enfrentando intensa perseguição, foram forçados a praticar sua fé em segredo. Mesmo sob ameaça de morte, eles encontraram maneiras clandestinas de realizar missas e rezar pelos mortos, mantendo viva a tradição da missa de sétimo dia. Nas sociedades contemporâneas, onde o secularismo e a diversidade religiosa aumentaram, a missa de sétimo dia continua a enfrentar desafios. Em muitas comunidades urbanas, onde a prática religiosa pode ser menos central na vida cotidiana, a observância dessas missas pode estar diminuindo. No entanto, a tradição persiste, adaptando-se às novas realidades e necessidades pastorais. Através de todas essas controvérsias e desafios, a missa de sétimo dia mostrou uma notável capacidade de adaptação e resiliência. Seus defensores argumentam que, independentemente das críticas, a prática continua a oferecer um profundo consolo espiritual e uma reafirmação da esperança cristã. Ao longo da história, os defensores da missa de sétimo dia enfrentaram ridicularização, maltrato e até perseguição por sua fé e devoção. Esses desafios testaram sua resiliência e compromisso, mas também reforçaram a profundidade de suas convicções. Durante a Reforma Protestante, aqueles que continuaram a praticar a missa de sétimo dia foram frequentemente ridicularizados por reformadores que viam a prática como um desvio das verdadeiras doutrinas cristãs. A crítica não era apenas teológica, mas também social. Em muitos lugares, os que participavam dessas missas eram vistos como supersticiosos e atrasados. Essa ridicularização causou divisões nas comunidades e, em alguns casos, resultou em violência e perseguição. Em tempos de perseguição religiosa, como no Japão do século XVI, a missa de sétimo dia se tornou um ato de resistência clandestina. Os cristãos japoneses, conhecidos como Kakure Kirishitan, cristãos escondidos, realizavam suas práticas religiosas em segredo. Realizar uma missa de sétimo dia sob tais circunstâncias era um ato de grande coragem. Aqueles que foram capturados realizando ou participando dessas missas enfrentaram tortura e morte.
Apesar disso, muitos mantiveram sua fé inabalável, preferindo enfrentar o martírio a abandonar suas convicções. Na Europa medieval e moderna, em períodos de guerras religiosas e conflitos internos, aqueles que praticavam a missa de sétimo dia também enfrentaram perseguição. Durante a Guerra dos 30 Anos, por exemplo, a divisão entre católicos e protestantes resultou em intensas perseguições religiosas. Os católicos que realizavam missas pelos mortos, incluindo a missa de sétimo dia, frequentemente o faziam em segredo para evitar retaliação. Mesmo em tempos de paz relativa, a ridicularização podia ser severa. Nos períodos de iluminismo e avanço do pensamento racionalista, aqueles que continuaram a participar da missa de sétimo dia foram muitas vezes vistos como irracionais e supersticiosos. A fé deles era ridicularizada em salões de filosofia e ciência, onde a religião era frequentemente vista como um remanescente de tempos primitivos. No entanto, em meio a essa ridicularização e perseguição, a fé dos praticantes da missa de sétimo dia se mostrou extraordinariamente resiliente. Muitas vezes, esses desafios serviram apenas para fortalecer sua devoção. A perseguição solidificou a comunidade, unindo-os em torno de suas crenças compartilhadas e práticas religiosas. A resiliência deles é um testemunho poderoso da força da fé e da esperança cristã. A prática da missa de sétimo dia tornou-se assim não apenas um rito de passagem para os mortos, mas também um símbolo de resistência e perseverança espiritual. Cada missa realizada em segredo, cada oração dita em meio à perseguição, era um ato de profunda fé e um lembrete do poder da esperança na vida eterna. Em meio às dificuldades e perseguições, a missa de sétimo dia não apenas sobreviveu, mas floresceu, em parte graças aos numerosos testemunhos e milagres que fortaleceram a fé dos fiéis e inspiraram novas gerações de cristãos. Esses relatos extraordinários são um testemunho da crença no poder da intercessão divina e da comunhão dos santos. Um dos testemunhos mais comoventes é o de Maria de Los Angeles, uma mulher que viveu no século XVIII na Espanha. Após a morte de seu filho em um trágico acidente, Maria organizou uma missa de sétimo dia em sua memória. Durante a celebração, ela e outros presentes testemunharam uma visão de luz intensa sobre o altar, que foi interpretada como um sinal da presença divina e um consolo para a alma do falecido. Este evento milagroso trouxe grande conforto à família e à comunidade, reforçando sua fé na intercessão divina. Outro relato significativo vem do Brasil. Em uma pequena comunidade rural, a missa de sétimo dia era uma prática profundamente enraizada. Um dia, após a celebração da missa por um jovem falecido, sua mãe relatou ter sonhado com ele em paz e felicidade, agradecendo-lhe pelas orações e dizendo que estava em um lugar melhor. Este sonho foi visto como um sinal de que as orações haviam sido ouvidas e a fé da comunidade foi renovada e fortalecida. Milagres de cura também são frequentemente associados à missa de sétimo dia. Em um caso notável, um homem gravemente doente, que havia sido declarado sem esperança pelos médicos, recuperou-se completamente após sua família organizar uma série de missas de sétimo dia em seu nome. A comunidade viu isso como um milagre resultante da intercessão dos santos e da poderosa oração coletiva. Em muitas culturas, há também relatos de fenômenos inexplicáveis ocorrendo durante ou após a missa de sétimo dia. Por exemplo, em uma aldeia na Polônia, durante uma missa em memória de um líder comunitário muito querido, os sinos da igreja, que estavam quebrados e não funcionavam há anos, começaram a tocar sozinhos. Este evento foi interpretado como um sinal de aprovação divina e trouxe grande consolo aos enlutados. Esses testemunhos e milagres não apenas consolam os enlutados, mas também reforçam a crença na vida após a morte e na intercessão dos santos. Eles servem como lembretes poderosos de que a morte não é o fim, mas uma transição para uma nova vida em comunhão com Deus. A experiência desses eventos milagrosos fortalece a fé e a esperança dos fiéis, proporcionando-lhes uma conexão tangível com o divino. A importância dos testemunhos e milagres na missa de sétimo dia não pode ser subestimada. Eles ajudam a manter viva a tradição, inspirando os fiéis a continuar praticando e acreditando na eficácia das orações pelos mortos. Esses eventos extraordinários são vistos como confirmações de que as almas dos falecidos são beneficiadas pelas orações e missas oferecidas em sua memória. Ei, pessoal, se vocês estão gostando do conteúdo até agora, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever em nosso canal e compartilhar com amigos e familiares.
A missa de sétimo dia é uma prática distintiva dentro do cristianismo, mas a ideia de honrar e rezar pelos mortos não é exclusiva dessa fé. Diversas religiões e tradições ao redor do mundo têm ritos e cerimônias semelhantes, que também visam prestar homenagem aos falecidos e pedir pela sua paz no além. No judaísmo, por exemplo, temos a prática do Shivá, um período de 7 dias de luto intenso após a morte de um ente querido. Durante o Shivá, a família se reúne para rezar e recordar o falecido, recebendo o apoio da comunidade. Essa prática de luto comunitário é fundamental para o processo de cura e é marcada por orações diárias e leituras do Kaddish, uma oração de santificação que também pede pela paz da alma do falecido. No budismo, especialmente nas tradições tibetana e japonesa, há cerimônias dedicadas aos mortos que têm muitas semelhanças com a missa de sétimo dia. No Tibete, os ritos funerários incluem orações e recitações de textos sagrados durante 49 dias, acreditando-se que este período é crucial para a transição da alma. No Japão, o Obon é um festival anual onde as almas dos ancestrais são homenageadas com danças, oferendas e orações. Acredita-se que durante o Obon, os espíritos retornam ao mundo dos vivos para serem honrados. No hinduísmo, os ritos funerários são elaborados e incluem uma série de cerimônias e orações ao longo de 13 dias após a morte, conhecidas como Antyeshti. Essas cerimônias visam garantir uma transição pacífica da alma para a próxima vida. O Shraddha, uma série de ritos realizados após a morte, é uma prática em que os familiares fazem oferendas de alimentos e orações para assegurar que o falecido encontre paz e liberação. Entre as culturas indígenas da América Latina, muitas comunidades mesclam tradições cristãs com práticas ancestrais. No México, por exemplo, o Dia de los Muertos é uma celebração que combina elementos pré-colombianos e católicos. Durante este festival, as famílias montam altares com fotos, alimentos e objetos pessoais dos falecidos e rezam por suas almas. A crença é que os mortos retornam para visitar os vivos e devem ser recebidos com alegria e respeito. Mesmo entre os cristãos, há variações nas práticas de luto e memória. Entre os ortodoxos orientais, há a tradição dos Panitida, serviços de oração realizados em diversos intervalos após a morte, incluindo o 3º, 9º e 40º dia. Essas cerimônias são semelhantes à missa de sétimo dia, no sentido de oferecerem orações específicas pela alma do falecido e reunirem a comunidade em luto. Essas comparações mostram que, independentemente da religião ou cultura, existe um desejo universal de honrar os mortos e pedir por sua paz e bem-estar no além. As práticas podem variar, mas o núcleo de amor, respeito e memória é compartilhado por todas as tradições. À medida que avançamos para o mundo moderno, a missa de sétimo dia continua a ser uma prática significativa e relevante para muitas comunidades cristãs ao redor do mundo. Embora o contexto social e cultural tenha mudado drasticamente desde os tempos antigos, a essência da prática permanece a mesma: uma expressão de amor, memória e esperança na vida eterna. Em muitas partes do mundo, a missa de sétimo dia adaptou-se às realidades contemporâneas. Nas grandes cidades, onde o ritmo de vida é acelerado e a comunidade pode estar mais dispersa, essas missas são frequentemente realizadas de maneira a acomodar as agendas ocupadas das pessoas. Igrejas urbanas podem oferecer múltiplas missas em horários diferentes para garantir que todos tenham a oportunidade de participar e prestar suas homenagens. Além disso, a tecnologia tem desempenhado um papel crescente na forma como a missa de sétimo dia é celebrada. Durante a pandemia de Covid-19, muitas igrejas recorreram a transmissões ao vivo e serviços online para permitir que as famílias enlutadas e suas comunidades participassem das missas de sétimo dia, mesmo quando não podiam se reunir fisicamente. Isso mostrou a flexibilidade e a capacidade de adaptação da igreja às novas circunstâncias, garantindo que os ritos de luto continuassem a ser realizados e que o apoio espiritual permanecesse acessível. Nos ambientes rurais e em comunidades menores, a missa de sétimo dia ainda mantém um forte senso de tradição e continuidade. Nesses locais, a celebração é muitas vezes acompanhada por rituais comunitários e sociais, como refeições compartilhadas e encontros familiares, que reforçam os laços sociais e oferecem um suporte emocional essencial para os enlutados. A missa de sétimo dia também continua a desempenhar um papel importante nas práticas funerárias de muitas culturas indígenas e afrodescendentes na América Latina.
Essas comunidades frequentemente combinam elementos tradicionais com ritos católicos, criando cerimônias ricas em simbolismo e significado cultural. Isso demonstra como a prática pode ser integrada de maneira única em diferentes contextos culturais, mantendo-se relevante e significativa. Apesar dessas adaptações, a missa de sétimo dia enfrenta desafios no mundo moderno. O crescente secularismo e a diversificação das práticas religiosas em muitas sociedades ocidentais significam que menos pessoas podem estar familiarizadas ou envolvidas com essa tradição. Em resposta, muitas igrejas e líderes religiosos têm trabalhado para educar e envolver as comunidades sobre a importância e o significado da missa de sétimo dia, destacando seu valor como um ato de memória e esperança. Além disso, a missa de sétimo dia tem sido vista como uma oportunidade para evangelização e reforço da fé. Momentos de luto são frequentemente tempos de reflexão espiritual, e a missa oferece um espaço para renovar a fé e a esperança na ressurreição. Para muitos, participar dessa missa é uma maneira de reconectar-se com suas crenças e encontrar consolo na promessa cristã de vida eterna. A missa de sétimo dia, portanto, continua a ser uma prática vital e significativa no mundo moderno, adaptando-se às novas realidades sem perder sua essência. Ela oferece conforto, reforça a fé e une comunidades em torno de um ato comum de memória e oração. No contexto contemporâneo, a missa de sétimo dia continua a ser um tema de reflexão e análise teológica. Estudiosos e teólogos atuais exploram a profundidade e o significado dessa prática, destacando sua importância contínua na fé cristã e em nossa compreensão da vida após a morte. Uma das principais perspectivas teológicas contemporâneas é a ênfase na comunhão dos santos. A missa de sétimo dia é vista como uma expressão poderosa dessa comunhão, que transcende a barreira da morte. A Igreja ensina que os vivos podem interceder pelos mortos através da oração, e a missa de sétimo dia é um exemplo claro dessa intercessão. Ela reforça a ideia de que a Igreja é uma comunidade unida, composta de vivos e mortos, todos ligados pela fé em Cristo. Teólogos também destacam o aspecto escatológico da missa de sétimo dia. Celebrar esta missa é uma afirmação da crença na ressurreição dos mortos e na vida eterna. É um lembrete constante da promessa de Jesus de que aqueles que nele creem, ainda que morram, viverão novamente. Essa perspectiva escatológica oferece conforto e esperança aos enlutados, assegurando-lhes que a morte não é o fim, mas uma transição para uma nova vida em Cristo. Outro ponto de discussão entre teólogos contemporâneos é a eficácia das orações pelos mortos. A tradição católica sustenta que tais orações podem ajudar as almas no purgatório a alcançar a purificação necessária para entrar no céu. Esta crença é baseada em passagens bíblicas e na tradição da Igreja, e a missa de sétimo dia é uma manifestação concreta dessa doutrina. Teólogos debatem a natureza dessa intercessão e como ela se alinha com a justiça e misericórdia divinas. A missa de sétimo dia também é vista como uma prática pastoral importante. Os teólogos destacam que, além de seu valor teológico, ela oferece um apoio crucial para os enlutados. O luto é um processo complexo, e a missa de sétimo dia proporciona um espaço para expressar a dor, receber o consolo da comunidade e encontrar um sentido de fechamento. Ela ajuda a integrar a experiência da perda com a esperança da ressurreição, permitindo que os enlutados avancem em seu processo de cura. Além disso, teólogos contemporâneos discutem a missa de sétimo dia em termos de memória e identidade. Celebrar esta missa é um ato de recordar o falecido, manter viva sua memória e reconhecer sua influência contínua na vida dos vivos. Esta memória é um aspecto essencial da identidade comunitária, reforçando os laços entre os membros da Igreja e suas tradições. As questões éticas também entram na discussão teológica. Alguns teólogos exploram como a prática da missa de sétimo dia pode ser adaptada para ser mais inclusiva e relevante em um mundo diversificado. Eles buscam maneiras de garantir que a tradição continue a servir como uma fonte de consolo e esperança para todos, independentemente de suas circunstâncias culturais ou sociais. Finalmente, a missa de sétimo dia é vista como uma oportunidade de renovação espiritual. Teólogos sugerem que participar desta missa pode levar os fiéis a uma reflexão mais profunda sobre suas próprias vidas, suas relações com os outros e sua fé. É um momento para renovar o compromisso com os ensinamentos de Cristo e buscar uma vida de maior santidade e amor. A missa de sétimo dia, com suas profundas raízes históricas e significado teológico,
continua a ser uma prática poderosa e inspiradora no mundo contemporâneo. Seu legado duradouro é um testemunho da capacidade humana de encontrar esperança, consolo e fé em meio ao luto e à perda. Ao refletirmos sobre o impacto da missa de sétimo dia, vemos como ela tem moldado e enriquecido a vida de incontáveis cristãos ao longo dos séculos. Esta prática não é apenas um rito religioso, mas uma expressão tangível da comunhão dos santos, da esperança na ressurreição e da intercessão divina. É uma maneira pela qual os vivos podem se conectar com os mortos, oferecendo orações e lembrando que a vida eterna é uma promessa que transcende a morte. No mundo moderno, a missa de sétimo dia continua a adaptar-se e a encontrar relevância em um contexto em constante mudança. As adaptações tecnológicas, como transmissões ao vivo e missas online, têm permitido que mais pessoas participem e encontrem consolo, independentemente das barreiras físicas. Isso demonstra a flexibilidade e a resiliência da tradição, garantindo que ela permaneça acessível e significativa para as futuras gerações. Os testemunhos e milagres associados à missa de sétimo dia reforçam sua importância contínua. Relatos de curas, visões e sinais divinos continuam a inspirar os fiéis, lembrando-os de que suas orações são ouvidas e que a intercessão divina é real. Esses eventos extraordinários não apenas confortam os enlutados, mas também fortalecem a fé da comunidade como um todo. Além disso, a missa de sétimo dia desempenha um papel crucial na preservação da memória histórica e na construção da identidade comunitária. Ao recordar e homenagear os falecidos, as comunidades mantêm vivas suas histórias, tradições e valores. Isso fortalece os laços sociais e espirituais, criando uma sensação de continuidade e pertença. Para muitos, a missa de sétimo dia é uma oportunidade de renovação espiritual. Participar dessa missa oferece um momento de reflexão profunda, onde os fiéis podem avaliar suas próprias vidas, renovar sua fé e buscar uma maior proximidade com Deus. É um convite para viver de acordo com os ensinamentos de Cristo, promovendo o amor, a compaixão e a justiça em todas as ações. No final, a missa de sétimo dia nos lembra da interconexão entre vida e morte, esperança e luto, fé e ação. É uma prática que nos desafia a ver além da mortalidade e a abraçar a promessa de vida eterna com um coração cheio de fé e esperança. À medida que continuamos nossa jornada espiritual, que possamos nos inspirar na missa de sétimo dia, encontrando nela uma fonte de consolo, renovação e inspiração. Que esta tradição sagrada continue a iluminar nossos caminhos, guiando-nos com a luz da fé e a esperança da ressurreição. Muito obrigado por nos acompanhar nesta exploração profunda sobre a missa de sétimo dia. Que você encontre conforto e inspiração na fé e que as bênçãos divinas estejam sempre com você. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado por assistir até o final. Se este vídeo foi útil ou inspirador para você, deixe um like para nos ajudar a alcançar mais pessoas. E compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, para que eles também possam descobrir essas incríveis histórias. Agora, se você quer saber mais sobre o feriado de Corpus Christi, confira o vídeo que está aparecendo em sua tela. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos.